Você já parou para pensar se Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? A verdade é que a Bíblia nos dá várias pistas de que essa data pode estar muito distante do que realmente aconteceu. Hoje, nós vamos investigar juntos quando de fato Jesus nasceu, segundo o calendário judaico, e você vai se surpreender com as evidências. Vamos começar pelas palavras do Evangelho de Lucas. O texto diz que havia pastores no campo cuidando dos rebanhos durante a noite, quando o anjo anunciou o nascimento de Cristo. E isso dificilmente teria acontecido em dezembro, porque nessa época do ano a Judéia enfrentava noites frias e chuvosas. Os rebanhos eram recolhidos antes do inverno. Portanto, a primeira pista é clara: Jesus não nasceu no inverno. Outro detalhe está no recenseamento ordenado por César Augusto. Imagine milhares de famílias viajando longas distâncias em pleno inverno rigoroso. Isso seria impraticável. O mais provável é que o recenseamento tenha acontecido no outono, período de clima mais ameno e de colheita abundante, que facilitava o deslocamento e o abastecimento de famílias inteiras. Viajar no inverno sem suprimentos e com estradas malamentas resultaria em um censo falho e pouca arrecadação. Essa é mais uma prova de que a data real do nascimento não se encaixa no rigoroso inverno da Judéia. Mas, se não foi em dezembro, de onde surgiu essa tradição tão forte? A resposta está no coração do Império Romano e em uma decisão estratégica que mudaria a história. No ano 336 d.C., a Igreja de Roma tomou uma escolha ousada: substituir uma festa pagã por uma celebração cristã. Naquele tempo, os romanos comemoravam no dia 25 de dezembro o Sol Invictus, o chamado Sol Invicto, em honra ao solstício de inverno. Era uma festa grandiosa, popular, com multidões reunidas para cultuar a força do sol que retornava após as noites mais longas do ano. A Igreja, vendo essa força da tradição, decidiu agir, transformar a festa do Sol Invicto na celebração do nascimento de Cristo, a verdadeira luz do mundo. Dessa forma, em vez de lutar contra a cultura romana, a Igreja aproveitou a data para dar a ela um novo significado, cristianizando um costume e facilitando a conversão de povos inteiros. O que antes era dedicado ao sol físico passou a ser dedicado ao Filho de Deus. Esse foi o motivo, essa foi a estratégia, e foi assim que o 25 de dezembro entrou para a história como a data oficial do Natal. Mas a evidência mais forte está no calendário das festas judaicas. Muitos estudiosos acreditam que o nascimento de Jesus ocorreu durante a festa dos tabernáculos, chamada de Sukkot. Essa festa acontece entre o final de setembro e o início de outubro, e celebra justamente o momento em que Deus habita no meio do seu povo. João, capítulo 1, versículo 14, conecta essa ideia de forma impressionante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou significa literalmente armar tenda ou tabernacular. Isso sugere que Jesus nasceu exatamente na época em que Israel celebrava a presença de Deus entre eles. A beleza teológica disso é profunda. Durante Sukkot, as famílias construíam tendas temporárias, tabernáculos, para lembrar a peregrinação no deserto. Ao nascer, Jesus não nasceu em uma casa, mas provavelmente em um lugar improvisado, como uma manjedoura, simbolizando que ele era o tabernáculo final de Deus, a tenda humana onde a glória divina veio habitar. O Criador do universo tabernaculando entre sua criação. Agora, vamos analisar um detalhe ainda mais preciso: o serviço de Zacarias no templo. Ele era sacerdote da ordem de Abias e servia por volta de junho. Aqui entra uma informação muito importante: a organização davídica dos sacerdotes. Davi, no Antigo Testamento, dividiu o sacerdócio em 24 turnos, também chamados de divisões. Cada divisão servia no templo por períodos específicos ao longo do ano, em ordem rotativa, como está registrado em 1 Crônicas capítulo 24. A ordem de Abias, a qual Zacarias pertencia, era a 8ª divisão,
Isso nos ajuda a calcular aproximadamente em que época ele estaria no templo. Para aprofundar, a 8ª divisão de Abias servia na 10ª semana do ano judaico e, novamente, na 34ª semana. Considerando a interrupção da Páscoa, a maioria dos estudiosos aponta que o serviço de Zacarias, mencionado em Lucas, ocorreu no final de maio ou início de junho. Essa precisão no cálculo bíblico não é um acidente, mas um detalhe proposital que Lucas nos deixou para que pudéssemos traçar a linha do tempo exata. Depois de cumprir o turno, o anjo anunciou que Elizabé, sua esposa, teria um filho, João Batista. João foi concebido logo após o serviço de Zacarias, por volta do mês de junho. 9 meses depois, em março ou abril, João nasceu. O Evangelho de Lucas nos diz que Jesus foi concebido 6 meses após Elizabé engravidar. Isso coloca a concepção de Cristo por volta de dezembro ou janeiro. Contando 9 meses adiante, chegamos ao nascimento de Jesus em setembro ou outubro. Perceba como as peças se encaixam. Pastores no campo, recenseamento em época viável, festa dos tabernáculos, celebrando Deus habitando entre nós, e o cálculo baseado no sistema davídico dos sacerdotes. Todas as evidências apontam para a mesma conclusão. Jesus provavelmente nasceu entre o final de setembro e o início de outubro, durante a festa em que Israel celebrava a presença de Deus no meio do seu povo. Isso não significa que devamos rejeitar o Natal, mas sim que precisamos lembrar do verdadeiro sentido. Celebrar não uma data, mas sim o fato de que Deus se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. E você, já sabia dessas evidências? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa conhecer a verdade sobre o nascimento de Cristo. Que a luz da palavra de Deus continue iluminando o seu caminho. Até o próximo vídeo.